Olha só, se eu te falar que existe um filme de terror baseado em uma franquia de jogos extremamente popular entre a molecada, que trata sobre bonecos animatrônicos que eram os mascotes de uma pizzaria arcade dos anos 80, que foram possuídos por espíritos vingativos e que vão tornar a vida do pobre segurança noturno / zelador um inferno. Você acreditaria em mim? Difícil de acreditar, né, meus amigos? Mas esse filme existe, cara. Não só existe, como eu vou ainda mais longe. Esse filme é divertido, cara. Extremamente idiota, muito importante deixar isso claro, mas foi bem divertido. E eu diria que a cereja no bolo desse filme pastelão é a presença do Nicolas Cage no papel de zelador desse filme chamado Willy's Wonderland, meus amigos. Um filme que eu já cobri aqui no canal em um plano sequência maravilhoso e... Rafa, eu acho que você deve ter errado o nome do filme, né? Porque não chama Willy's Wonderland não, tem um outro filme aí com uma premissa muito parecida. Ah, é? Que filme? Um filme sobre um serial killer, malucão, que controla operações ali, que vai tornar a vida da galera um inferno, ele nunca morre, sempre arruma um jeito de voltar. Ah, tá, Jogos Mortais, tá falando? Não, Rafa, eu tô falando de Five Nights at Freddy's. Essa premissa que você falou é exatamente a mesma de Five Nights at Freddy's. Ah, sim, você tem razão. Então, permita-me elaborar um pouquinho melhor. A premissa, de fato, é exatamente a mesma, porque Willy's Wonderland é um plágio violento que sambou em cima da linha do processo judicial por copiar absolutamente tudo de Five Nights at Freddy's. E eu falei dessa história toda, que quase rendeu um grande processo lá no meu vídeo, de como Nicolas Cage sozinho decidiu financiar o projeto e arrecadar fundos. Mas essa história fica lá do lado de Willy's Wonderland, que não é um projeto oficial de Five Nights at Freddy's. O projeto oficial chega agora, em que foi identificado uma grande oportunidade financeira de explorar essa grande franquia em uma outra mídia. Dessa forma nasce o filme Five Nights at Freddy's, que é exatamente tudo igual ao que eu falei até agora pra vocês aí sobre Willy's Wonderland, mas com duas diferenças principais que mudam tudo, cara. A primeira delas é que esse filme não tem o Nicolas Cage como ator principal no papel do zelador. E não ter o Nicolas Cage é um erro em qualquer filme. Não dá muito pra ser uma obra-prima se você não tiver o Nicolas Cage. Todo filme deveria ter o Nicolas Cage, todo jogo, toda série, o Nicolas Cage deveria estar em todo lugar. Mas a segunda diferença, falando sério agora, né, é que Five Nights at Freddy's é um filme um pouco mais ambicioso, com um pouco mais de trama, um pouco mais de complexidade, um pouco mais de embasamento conceitual ali pro cenário da pizzaria, pro lore do jogo de uma forma geral. Então assim, tem muito mais coisa aqui nesse filme. E como eu sempre falo pra vocês aqui, se tem mais coisa é porque é melhor, correto? Certo? Não, porque eu nunca falei isso pra vocês aqui, tipo nunca. Eu não acredito nisso, meus amigos, muito pelo contrário, cara. Eu acredito que existem obras que só dão certo porque elas entendem que a complexidade joga contra, cara. E que mais vale às vezes ficar no simples, cara, focar no simples, fazer ele bonitinho ali. E, infelizmente eu acho que esse foi um pouco o caso aqui, meus amigos, mas a gente vai precisar mergulhar juntos nessa história. E pra mergulhar juntos, é claro, eu trouxe um convidado muito especial aqui que vocês pediram muito pra ele voltar aqui no canal e ele vai explicar um pouquinho melhor pra gente o que é essa febre em cima de Five Nights at Freddy's. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Reviews. E se você quer entender um pouquinho mais sobre o que se passam nessas 5 noites e quem é o Fred, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos, minhas queridas, antes de começar, eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Vou pedir aquela moral básica, como sempre, é claro, você tem um tempinho agora pra fazer isso aí. Deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal se você estiver curtindo o conteúdo. Pode deixar pra se inscrever ali no meio do vídeo se você curtir, porque tem muito mais coisa legal a caminho aqui pra vocês, combinado? Então agora sim, dito isso, vamos mergulhar juntos em Five Nights at Freddy's, sendo que hoje vai ser diferente. Eu não vou começar com a sinopse, porque hoje eu acho que vale a pena a gente começar com essa contextualização do que é Five Nights at Freddy's, sendo que eu não posso fornecer isso pra vocês, porque eu não faço parte do grupo que joga. A minha experiência com Five Nights at Freddy's se resume a esse clipe aqui que eu tenho de uma gameplay minha jogando. Ué, mas não dá pra sair daqui? Será que eu morri? Acho que eu morri. É isso, esse é o máximo de Rafa e Five Nights at Freddy's. Então é por isso que, atendendo aos pedidos de vocês que vieram desde o meu vídeo de 65, Ameaça Pré-Histórica, eu decidi trazer esse cara aqui de novo. O nosso representante da nova geração que está sempre disposto a me fornecer informações que eu já sou velho demais pra conseguir explicar aqui pra vocês. Então eu peço muito barulho, muito amor aqui nos comentários pra ele, meus amigos. O único, o inigualável Pedrinho, o meu primo. Pepe, explica pra essa velharada aí o que significa Five Nights at Freddy's. Salve, galera, beleza? Voltei aqui e vou falar agora, dessa vez, do filme Five Nights at Freddy's. Não do filme, explicar o jogo, explicar a história aí, você entendeu. Então, é o seguinte, Five Nights at Freddy's é uma franquia de jogo lançada em 2014, é uma franquia de jogo de terror, aí, que é um guarda noturno que começou a trabalhar numa pizzaria, e os animatrônicos, é tipo uma pizzaria que tem os
os animatronics assim, sabe? Tá ligado? Aqueles animatronics que cantam assim, robozinho, não sei o quê. Então, esse é o breve resumo. Tem uma mega história atrás? Tem. É muito. E essa trilogia pegou tanta fama que é fama até hoje. É um jogo que foi sucesso, tanto que até lançou livro. Obrigado, irmãzinha, por ter me emprestado os livros. Os livros aqui, ó. É muito famoso. Aí, mês atrás, anunciaram que vai ter o filme. A galerinha foi a loucura. Eles estão esperando esse filme há muito tempo. Por causa que desde quando pegou o hype é fama. Depois que pegou a fama, a galera falava, nossa, ia ficar bom um filme desse bagaço, hein? Esqueci de falar o nome do criador. O nome do criador da trilogia de jogos é o Scott Calton. Enfim, é isso. O FNAF é um jogo. O FNAF ou Five Nights at Freddy's é a abreviação. É um jogo de terror que esses dias foi adaptado para um filme. E é isso. Brigadão aí, Rafa. Primão. Quem quiser ir lá no meu canal, é esse daqui. Falou e até a próxima. Esse moleque é demais, né? Fala a real. Ele que roteirizou, gravou, editou, mandou desse jeitinho que vocês viram aí no produto final. Então parabéns, Pepe, mais uma vez. E muito obrigado por ser o meu repórter oficial da juventude, fechou? E a vocês que estão assistindo aqui, eu peço pra vocês deixarem um comentário de muito amor ao Pepe, combinado? Vamos seguir. Five Nights at Freddy's, agora estamos falando do filme, é o filme oficial desse game que o Pepe explicou. E que conta a história do Mike, um cara que precisa urgentemente arrumar um emprego pra cuidar da sua irmãzinha e que acaba se deparando com essa vaga de segurança noturno de uma pizzaria abandonada. Ele aceita o trampo, mas logo na primeira noite começa a perceber que aquele lugar é um pouco estranho, que aqueles bonecões animatrônicos lá podem não ser só mascotes e podem ter interesses muito mais sombrios. E aí cabe ao Mike, obviamente, descobrir. Não só descobrir, mas sobreviver. Parece simples, né, meus amigos? Uma pena que não é tão simples assim. Quando o filme começou explorando o passado do Mike, mostrando a relação dele com a irmã mais nova e apresentando esse cenário de que ele precisa de dinheiro rápido, que por isso ele vai aceitar qualquer emprego, eu estava 100% a bordo, cara. Eu não preciso muito mais de explicações, cara. Isso já é o suficiente. Ele não tem grana, ele precisa de grana pra cuidar da sua irmãzinha mais nova e aquele trampo oferece grana, que ele não tá conseguindo em outro lugar. Tá ótimo, cara. E aí, dessa forma, com 15 minutos de filme, a gente já tem o Mike dentro do restaurante operando câmeras de segurança em uma mesa que é exatamente igual ao escritório fajuto que o jogador tem no jogo. A posição das câmeras, a estética da sala, dos enquadramentos, tudo é muito inspirado mesmo pra dar ao espectador aquela sensação de que, cara, isso aqui é um jogo. Isso é muito legal, cara. Sempre valorizo esse tipo de conduta aqui. Não só isso, mas ainda também dentro desses 15 minutos a gente tem o primeiro jumpscare de um palhacinho no armário. E vale reforçar que jumpscare é nada menos do que o recurso principal da franquia de jogos até hoje. Então, meus amigos, logo nesse começo eu fiquei muito surpreso, cara. Positivamente surpreso. Tanto que eu cheguei a anotar no meu caderninho início rápido, ritmo excelente. Eu anotei essas 4 palavras lá. Porque isso é ótimo, cara. O filme não enrolou em nada pra me jogar dentro do restaurante e pra já começar a explorar o que é de fato o jogo. Porque o jogo é isso, cara. É o segurança sobrevivendo no decorrer da noite daquele lugar amaldiçoado. Então, poxa vida, é irado eles terem ido tão direto ao ponto assim, certo? Correto? Bom, isso foi o que eu pensei, meus amigos. Porque foi aí que começaram a vir alguns probleminhas de roteiro pra mim. Logo depois da primeira noite no local, em que nada de bizarro acontece, o Mike volta pra sua casa e a gente passa os próximos 20 a 30 minutos lidando com situações que, digamos que eu não acho que deveriam ter tido tanto foco assim num filme sobre bonecos animatrônicos possuídos, sabe? Vou explicar, mas eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar. Tem uma trama envolvendo o passado do Mike, de que quando ele era criança ele tava num parque e o irmão mais novo dele foi sequestrado, então por isso ele tem tanta responsabilidade em cuidar da irmãzinha mais nova dele, e até aí tudo bem, normal. Mas aí além disso tem uma subtrama de que o Mike acredita em uma teoria de memórias suprimidas em sonhos. Então tipo, toda noite ele tenta colocar a mente dele pra dormir e pra ele sonhar com o dia que o irmãozinho dele foi sequestrado, na tentativa de tentar pegar uma memória que ele não se lembra direito, tentar ver a placa do carro, a cara do sequestrador, qualquer coisa que possa colocar ele em direção a quem fez aquilo. E aí eu já acho que é uma trama um pouco mais complicada, mas tá valendo. O filme não para por aí, porque ele tem mais uma subtrama que ele acha importante colocar aqui pra história, que é a subtrama da tia do Mike, que está tentando pegar a custódia da irmãzinha dele pra pegar a grana da pensão do governo. Aí começa a complicar bastante as coisas também, mas o filme não para por aí. E tem mais uma subtrama, porque a tia contrata um grupo de criminosos pra tentar investigar o passado da vida do Mike e pra tentar criar problemas no trabalho que ele está agora. Também tem umas piadas envolvendo o advogado da tia do Mike, que é um palermão. Também tem o fato de que a menina não tá indo muito bem na escola, a irmãzinha
mais nova do Mike, porque ela só fica desenhando o dia inteiro. Então assim, tem bastante coisa rolando, né? Acho que eu consegui provar um pouquinho o meu ponto aqui pra vocês. Da mesma forma que eu pontuei lá em Mega Tubarão 2, que a gente tem um filme que se chama Mega Tubarão, cara, e que ele investe apenas 10% do seu tempo em ser um filme de Mega Tubarão, que ele gasta os outros 90% do tempo em conspirações corporativas, minas de carvão, dinossauros aquáticos. O mesmo raciocínio eu aplico aqui. Se a ideia do jogo é a simplicidade da gameplay, em que você tem um zelador aleatório que está apenas tentando sobreviver, por que caralhos eu tô tendo tanto foco nessas histórias de custódia, guarda compartilhada, sonho dentro de sonho, bicho? Eu vou te falar uma coisa, cara, e é verdade isso. Se você tirar tudo que é Five Nights at Freddy's desse filme, continua existindo um filme, cara. Tem um filme inteiro aqui por conta própria. E aí você pode até argumentar que, poxa, algumas dessas tramas têm, de certa forma, uma relação lá no final com o próprio restaurante. E sim, você tem razão, algumas se conectam, mas outras não. Outras tramas são simplesmente abandonadas no meio do caminho. Como esse lance todo da custódia da tia, cara. Aquilo leva nada a lugar nenhum. As piadas do advogado levam nada a lugar nenhum. Os bandidos que vão tentar zoar o trabalho do cara levam nada a lugar nenhum. E isso não é bom pro roteiro de um filme. Tudo deveria se conectar. Mas não só isso, como até as que levam a algum lugar, como o próprio lance dos sonhos lá e tal, eu não diria que são necessários pra história, tá ligado? Daria pra gente ter acesso àquelas informações de outra maneira, que não gastasse tanto tempo com besteira, cara. E aí com isso, é claro, ia sobrar mais tempo pra gente ver o que a gente veio aqui pra ver, cara, que são os bonecões animatrônicos fazendo as maluquices ali que a gente queria tanto assistir. E a prova de que isso é atingível, de que dava pra contar dessa forma, é o Willy's Wonderland, que vamos deixar claro também, não é nenhum primor de história bem contada, não tem um roteiro maravilhoso, muito longe disso, mas lá no finalzinho do filme vem uma revelação por parte de um personagem, num diálogo expositivo e tudo mais. A gente tem a mesma trama entregue e concluída em menos de 2 minutos, cara. Sem contar que assim, cara, eu elogiei muito o fato de que lá o personagem do Nicolas Cage é intitulado apenas como O Zelador e ele não tem nenhum diálogo no filme, cara, ele não fala nada. Em homenagem, é claro, e em referência também, é claro, ao personagem principal do jogo, de vários jogos na real, né? Porque normalmente os personagens não falam, eles só reagem ao mundo pra criar essa aproximação ao jogador de que você é aquele cara. E aqui em Five Nights at Freddy's, o filme vai na rota completamente contrária, cara. Ele não quer que você se coloque no lugar do Mike. Não, o Mike é o Mike. Isso tá errado? Olha, eu não acho que tá errado. Eu só acho que é uma oportunidade perdida. Porque simplicidade não é sinônimo de superficialidade, cara. Por muitas vezes o simples pode ser o suficiente. Porque o problema de você abrir tanta trama diferente assim é que você vai precisar fechar todas elas. E aí Five Nights at Freddy's, infelizmente, vai largando, vai simplesmente abandonando algumas dessas tramas ali no caminho, porque elas já não servem mais pro momento da história e como a história está agora. Eu digo isso com pesar, porque é uma pena. Eu fico muito triste quando roteiristas erram por fazer mais do que o necessário. Mas vida que segue, passado esse ponto do roteiro, eu quero trazer um outro tema aqui que eu também encaro como uma oportunidade perdida, mas que ao mesmo tempo eu entendo por que ela foi feita, que é a falta de gore, de violência mesmo. Eu digo que eu entendo a ausência disso porque, poxa, comercialmente não faz sentido nenhum lançar um filme baseado em um jogo popular entre crianças e adolescentes para um público maior de 16 anos. Não faz sentido comercialmente, jamais iria acontecer isso. Então eu entendo, e vou até mais longe em dizer que eu acho que eles fazem um bom trabalho com o que é proposto pra eles. Tem algumas cenas realmente inspiradas e sugestivas, como uma em que um bonecão rapa um ser humano no meio e a gente vê a decepação ali, sei lá se é assim que fala, por meio da sombra na parede. Então tem coisas muito legais. Mas por outro lado, eu não consigo deixar de imaginar o quão mais legal seria ver tudo aquilo, cara, sentir o pavor mesmo daquelas atrocidades que o texto sugere, sabe? A violência nesse filme amplificaria e muito a experiência, cara, ia ser legal demais. Um filme que me deixou muito com essa sensação de querer ver a versão completa foi Megan, que também foi pros cinemas com uma versão PG-13 pra atender ao público mais jovem, mas depois eu tive acesso a uma versão mais violenta, que realmente é muito melhor, cara, amplifica demais na experiência. Agora aqui, Five Nights at Freddy's, o filme não foi idealizado dessa forma, então a gente não vai ver essa versão mais violenta. E já que eu citei Megan, meus amigos, vou traçar um outro paralelo aqui que também é um tema a ser discutido, que é a comédia. Eu já falei pra vocês que eu me diverti horrores lá em Megan, cara, eu ri mesmo, velho, gargalhei por vários momentos, achei um filme muito legalzinho, com uma mensagem importante que eu não tava esperando, óbvio, dentro de um filme sobre uma boneca tiktokeira assassina, mas que acima de tudo isso, foi um filme que me divertiu, cara, ele tem um tom cômico legal. E eu sinto que Five Nights at Freddy's quer ir um pouco por essa rota. Tipo, isso aqui não é um filme de terror visceral, da mesma forma que Megan também não era, mas aqui eu também tive uma certa dificuldade em abraçar a comédia, sabe? É uma comédia meio estranha. Se eu dei uma risadinha aqui, cara, foi muito, tanto que eu nem me lembro de ter dado. Mas também, como eu sempre digo pra vocês, humor é algo muito relativo, tá ligado? Então, talvez você se divirta. Agora, o que não é relativo e nem opinativo é a montagem de um filme. E a montagem desse filme, sim, me fez gargalhar de tão horrorosa que ela é. Você pode ter certeza que eu vou usar das
cenas de Five Nights at Freddy's em vídeos futuros pra exemplificar o que é uma montagem ruim, cara, uma montagem péssima, pra falar a verdade. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, bicho. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês pra provar um pouco do meu ponto. Tem uma cena em que o Mike está sendo perseguido em um corredor e aí ele fica encurralado em frente a uma parede de metal e o bichão vai chegar nele. O bichão vai chegando perto, a câmera corta. E aí a gente é levado pra uma outra sala com outro personagem, tá rolando uma outra parada completamente diferente e você se pega pensando, caraca, o que será que aconteceu com o Mike, velho? Como é que ele vai sair daquela? Volta pro Mike e ele já tá dentro de uma outra sala com uma personagem policial que tá enfaixando ele lá numa espécie de enfermaria. Como assim? O que aconteceu, cara? Como que ele escapou daquele bicho? Como é que ele encontrou essa mulher? O que aconteceu, cara? Será que eu pesquei, dormi, perdi alguma coisa? Não. O nome disso é montagem terrível. Isso aqui é um exemplo de montagem ruim, cara, que junta cenas gravadas em uma ordem que atrapalha a experiência do espectador, deixa mais perguntas do que respostas e atrapalha até na fluidez da história, porque acaba te afastando da imersão. Então a montagem foi péssima e isso não é discutível. Agora, em relação ao final, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não vou dar spoiler de nada, podem ficar tranquilos, mas eu fiquei com a impressão de que um certo personagem lá é grande coisa nos games, tá ligado? Ele não é grande coisa aqui no filme, que fique claro, mas eu fiquei com a impressão de que nos jogos ele deve ser grande coisa sim, porque o filme trata a revelação dele como algo gigantesco, tá ligado? E eu não sei, porque no filme não foi algo tão gigantesco assim. Então, se ele é de fato grande coisa pra essa história, será que não teria sido mais legal a gente ver um pouco mais dele sendo algo grande pra essa mitologia de Five Nights at Freddy's? Tipo assim, se ele é tão mal desse jeito, se ele é tão isso, tão aquilo, poxa, será que não era mais legal eu ver por meio dos flashbacks, dos sonhos até, sei lá, ele sendo mal, ele fazendo maldade pra eu torcer, pra ele se ferrar todo e tal? Porque não foi muito isso que aconteceu. Eu senti no final que teve uma resolução totalmente burocrática pro roteiro e que eu não senti tanto medo do que aquele cara oferecia naquele momento. Ele fez muita coisa errada, mas naquele momento ele era só um tonto, ele não era uma grande ameaça, eu acho. Mas enfim, eu não tenho como ter certeza disso porque eu não manjo da mitologia dos jogos. Então, se alguém manja, fique à vontade pra comentar aqui embaixo pra eu saber. Porque no resumo da ópera, meus amigos, eu acho que nós temos algumas categorias de pessoas aqui que vão assistir Five Nights at Freddy's e vão ter experiências diferentes. Começando com o grupo ao qual eu pertenço, que é a galera que não conhece nada dos jogos. E pra nós, eu acho que tem muito pouco aqui pra até interessar em ir atrás da mitologia completa. A gente tem um filme que é de mediano pra baixo, que introduz mais coisas do que consegue dar conta de explorar e deixa de lado a parte mais legal, que deveria pelo menos ter sido a parte mais legal, que são os bonecões causando ali. Algo que surpreendentemente acontece mais em Willy's Wonderland do que aqui no próprio filme oficial da franquia que inspirou Willy's Wonderland. Cara, isso é um pouco absurdo pra mim. Mas enfim, temos o segundo grupo de pessoas, que são os fãs da franquia, e no caso de vocês, eu não tenho como saber o que vocês acharam, então por favor, comentem aqui embaixo, eu fico muito curioso mesmo, mas eu tenho como supor. E a minha suposição é que vocês vão achar a lore da pizzaria, o design do filme muito respeitoso ao game, muito parecido inclusive, com referências boas, mas eu acredito que vocês também vão sentir falta de ter mais disso aqui, mais de Five Nights at Freddy's, mais da pizzaria, mais do próprio Fred e da sua turma, e menos de Mike, cara, menos do passado do cara, menos dessas enrolações jurídicas, menos de advogado e tudo mais. Mas é só uma suposição. E aí nós temos, é claro, sempre temos, é claro, o terceiro grupo, que são os fanboys alucinados. E com fanboy alucinado não dá pra conversar. O filme é perfeito. Pra eles o filme é perfeito, pô. E se você falar que não é perfeito é porque você não entendeu o filme ou não leu o livro, porque no livro explica, você tem que jogar todos os jogos e ver a cena pós-crédito do jogo e tem que fazer aquilo. Com vocês eu nem discuto, cara, de boa, é perfeito, é maravilhoso, é o caralho que vocês quiserem que seja, velho. Então pra vocês, ó, obra-prima, não enche meu saco depois, tá de boa, filmaço, melhor filme do ano, combinado? Fechou? Tá feliz? Olha, é difícil lidar com essa galera às vezes, viu? Felizmente, o grupo 1 e o grupo 2 conseguem conduzir conversas saudáveis, então eu pretendo embarcar nessas conversas e vou responder os comentários aqui porque eu tô realmente bastante curioso em saber o que a galera fã do game achou do filme. E aí o grupo 3, a gente só ignora, combinado? No meu caso, não tive uma experiência tão legal assim, gostaria muito de ter tido e entrei completamente pronto pra abraçar Five Nights at Freddy's, mas infelizmente não rolou tanto quanto eu esperava, porque pra mim a gente tem um filme de mediano pra baixo, e mediano pra baixo vocês sabem, né meu povo? É um finalzinho de lista ali. Vou colocar um maisinho porque eu acho que tem algumas tentativas legais. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, o que acharam de Five Nights at Freddy's, gostaram, não gostaram? Comenta tudo isso aqui embaixo pra eu saber, porque eu realmente fico curioso. Se curtiu o vídeo, é claro, não deixa de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.